Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante de direito administrativo, que se refere à administração pública, que é a Lei de Acesso à Informação, a famosa LAI, que acabou de completar 10 anos aí no ano de 2021. E hoje nós vamos falar com uma das maiores autoridades, aí, uma das pessoas que mais trabalhou pela implementação da LAI, que é o Dr. Gilberto Waller Júnior. Ele é procurador federal, é ex-ouvidor-geral da União, um dos responsáveis aí pela implementação da LAI no governo federal e atualmente é corregedor-geral da União. Doutor Gilberto, muito obrigado aí por topar conversar conosco. Oi, Maurício, eu que agradeço o convite e parabenizo o Tribunal de Contas por abrir esse canal de fácil contato, de fácil integração com a sociedade para falar sobre temas importantes como a LAI. Eu que agradeço a sua presença. A gente realmente vem tentando discutir com a sociedade. O Pod Contas é um projeto que tenta falar para fora, né? Não só para os servidores, a gente tem um público muito grande de servidores do tribunal, mas também fala com servidores de outros órgãos, até de fora do estado de São Paulo, e também com estudantes, com professores, pesquisadores. A gente sempre tenta estabelecer esse diálogo aqui no Pod Contas e o senhor está aí trazendo mais informações interessantes sobre esse tema, que é a LAI, e, né, que é do dia a dia, né? É um tema que eu mesmo, antes de entrar na administração pública, eu já consegui, assim, informação sobre a LAI. Eu tenho até essa pequena história aí. Tive uma curiosidade, li matéria de jornal, achei o tema meio incompleto e quis correr atrás um pouco, né? E a LAI me ajudou, então tenho essa gratidão um pouco por esse instrumento. Mas para começar, eu acho que, como eu comentei, nosso público é bastante diverso, acho que tem servidores, tem pessoas que entendem, até que atuam nesse âmbito da LAI, porém tem outras pessoas, talvez estudantes, pessoas que estão começando e que querem saber até sobre o que é a LAI. Então, se o senhor puder falar e introduzir um pouco o tema, falando sobre o que é a LAI e também do contexto aí da aprovação dessa lei. Ótimo. Bom, a nossa Constituição Federal, em 88, no artigo 5º, inciso 33, ela trouxe como um direito individual do cidadão brasileiro, o acesso à informação, dizendo que a informação é pública, a informação é do cidadão e que seria regulamentado nos termos da lei. Ou seja, em 88, o Constituinte, aderindo a um modelo internacional, um modelo preconizado por organismos internacionais, entendeu que a informação informação que detém o poder público, ela é do cidadão, ela é pública, ela tem que ser transparente, ela tem que ser acessível a toda e qualquer pessoa, excluindo os casos que pudessem afetar a segurança da nação, a segurança e a soberania nacional. Esse texto constitucional, ela trouxe para a gente que seria nos termos da lei, ou seja, uma norma constitucional de eficácia limitada, ela ficando efetiva com a edição e promulgação da lei. De 88 a 2011, que foi no dia 18 de novembro de 2011, quando entrou em vigor essa lei de acesso à informação, o Brasil, na verdade, ignorou tal direito. O Brasil entendia que a informação era do poder público e ela entregava, ela cedia de acordo com o interessado, ou de acordo com o interessado demonstrar que ele tinha intenção, que ele era parte do processo, que ele poderia ser afetado pelo processo. Ou seja, o direito que era um direito subjetivo do cidadão passou a ser um direito discricionário, em que a administração entregava ou não aquela informação. O Brasil foi signatário de vários tratados internacionais que traziam a lei de acesso à informação, que traziam a transparência como uma medida de combate à corrupção, uma medida de boa governança, uma medida que trazia, na verdade, o direito maior ao cidadão, que era falar, se expressar e se informar para poder expressar. Com base nisso, no Brasil,
que ficou adormecida, essa questão legislativa, ela só teve, na verdade, a sua aprovação graças à pressão da sociedade civil, pressão da Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, da ABRAGE, Associação de Organizações Sociais, organismos sociais organizados como o artigo 19, a sociedade se organizou falando, olha, a gente não quer mais essa cultura do sigilo, essa cultura da opacidade, a gente precisa de uma lei de transparência. E nessa lei de transparência, essa lei de acesso à informação, que ela foi costurada, baseada nas melhores práticas do poder de outros países, se a gente for verificar o seu texto, ela é muito voltada para o Poder Executivo Federal e não para outros poderes ou outros entes governamentais. Você verifica como quem pode classificar, o rol ali previsto de quem pode classificar são autoridades do Poder Executivo Federal. A constituição da Comissão Mista de Reavaliação e Informação, instâncias recursais, a CCGU sendo citada nominalmente na lei. Isso não é uma prática comum para uma lei nacional. O que aconteceu? Era uma lei pensada no Poder Executivo Federal, com a pressão da sociedade, com a demanda da sociedade, com o ordenamento da Constituição, com todos os tratados internacionais, entendeu por bem o Legislativo transformar aquele projeto de lei que seria do Poder Executivo Federal para toda a nação, para ser uma lei nacional. E aí começam as suas dificuldades, a questão da implementação, a questão de como aplicar o pequeno município e o Estado, como a União vai adotar, e essas foram as divergências depois trazidas pela aplicação da Lei de Acesso à Informação. Ou seja, é uma lei para o cidadão em que o cidadão brigou, ele foi atrás, ele reclamou, ele trouxe, depois de vários anos, de vários anos de inércia, trouxe a aplicação da própria lei. Ou seja, 23 anos depois, por força do cidadão, por força da sociedade civil, trouxemos a lei, que é a lei mais cidadã que tem, que é trazer que a informação é do povo, é do cidadão, é de qualquer um que tenha vontade de saber. Maravilha, maravilha, realmente esse é o espírito da lei, né? Transparência, o cidadão tem, o direito do cidadão importa, né? O direito dele a ter acesso, já que é o cidadão que paga as contas, não é isso, né? É até um dos lemas nossos aqui também no Tribunal de Contas, né? A nossa existência vem disso, né? Desse preceito democrático de que o recurso público é do cidadão, logo o gestor, o recurso não é dele, o gestor tem que prestar conta de como usa o recurso e essa prestação de contas tem que ser colocada de forma transparente para o cidadão ter acesso a saber como estão sendo gastos os recursos públicos. Eu acho que a Lei de Acesso à Informação ela tem uma ligação muito forte com esse espírito também, né? Tanto é que eu vi outro dia alguém fazendo uma comparação da Lei de Acesso à Informação com a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque a LRF trouxe já alguns instrumentos de transparência ali, claramente, né, no capítulo sobre transparência na gestão fiscal. Então, eu acho que essa ligação é muito forte. Eu acho que nós aqui do Tribunal de Contas, a gente leva muito a sério isso daí. Eu acho que temos que espalhar também esse espírito, né? Falar sobre o tema. Perfeito. A Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, foi a primeira a falar sobre transparência pública, mas não de acesso à informação, mas de transparência ativa, de orçamentos. E uma questão interessante foi da questão do orçamento participativo, da possibilidade, da necessidade que os estados tinham de colocar em consulta pública como iria gastar o seu orçamento. Então, isso, na verdade, foi o primeiro passo, e depois consolidado ao cidadão, comum, a questão da lei. Fantástico isso. Sim, o crescimento, né, demonstra que de certa forma, por mais que às vezes em algumas áreas possa se dar alguns passos para trás, e em outras áreas, e essa sem dúvida é uma área importante que a gente tem dado mais passos para frente. Depois a gente fala também de algum passo para trás, mas vamos falar mais dos passos para frente agora. Aliás, antes disso, de entrar num detalhe, você podia fazer, então, um balanço geral da LAI, porque como são 10 anos de LAI, eu acho que agora a gente já pode ter um tempo mínimo para a gente olhar como
como foi fazer uma generalização de como foi essa implementação. Foi positiva? Ou teve... com certeza tivemos alguns probleminhas aí nesse meio termo, mas pelo menos a minha percepção é que foi mais positiva, sim. Só que eu queria ouvir do senhor, né, mais qualificado, como é que foi esse balanço. Ótimo. Lógico, a Lei de Acesso à Informação ela foi promulgada dia 18 de novembro de 2011 e ela teve uma vacatio legis muito pequena. Ela teve uma vacatio legis de 6 meses. Nenhum país do mundo adotou uma lei de acesso à informação e colocou em vigência, colocou a lei em pleno vapor em 6 meses depois. Porque é uma mudança de cultura, uma mudança que prevê, além de um entendimento de que aquela informação hoje, que era discricionária, passou a ser um direito subjetivo, uma questão de armazenamento de documentos, de uma questão de arquivos, de uma questão de uma nova fórmula de classificar informação. A gente tinha antigamente que qualquer servidor pegava um documento, batia um carimbão de confidencial e aquele documento não se tornava acessível a qualquer pessoa. Depois, agora, a gente tem regras de armazenamento, listagem de documentos classificados, a possibilidade de pedir desclassificação de documentos, a informação, como que ela é armazenada. A gente tinha uma questão arquivística no país, que muitos documentos, eles ainda são em papel, isso dificulta o acesso à informação, que a gente prevê agilidade de busca de documento, digitalização, entrega. Então, no começo, essa questão arquivística foi mais complexa. E eu acho que a sua implementação, se eu falei que a Abrage fez um grande papel, a sociedade civil fez um grande papel na aprovação, eu acho que faltou uma mobilização maior da sociedade, dos veículos de imprensa, para discutir essa nova lei, que era uma nova visão. À época da sua aprovação e da regulamentação, um único tema era debatido na imprensa, que era a divulgação de salários de servidor público. Ela era uma lei que ao invés de falar, olha, você vai poder saber quanto custou essa estrada, qual é a fase, você vai poder exercer o controle social, ficou discutindo se o servidor público ia ter sua vida privada devassada com a entrega do seu salário, se aquilo ia trazer um aumento na criminalidade, um sequestro, ou seja, ficou pensando na questão do servidor público, na questão remuneratória, e esqueceu o principal, que era o controle social, que era o que aquilo poderia mudar na vida do dia a dia do cidadão. Então, o cidadão que não tinha esse contato com o servidor público federal ou estadual, não tinha interesse em saber quanto era remunerado, ele via a lei de acesso à informação, ele nem fazia pergunta, ele nem utilizava a lei para saber, escuta, a linha de ônibus daqui, são quantos ônibus, quando tem que ser trocado aquele veículo, qual é a manutenção, quem fiscaliza, quanto gerou de multa, está sendo cobrado ou não, ou seja, interesses que seriam relevantes para a vida da sociedade. Bom, esse talvez tenha sido um dos fatores, a falta de propaganda, a falta de divulgação e o pequeno prazo para a sua entrada em vigor. Quando entrou em vigor, no Poder Executivo Federal, a gente teve a sorte, a vontade e a competência dos gestores, então, de já lançar um sistema eletrônico, que era o ESIC, possibilitando que qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, pudesse fazer o pedido de acesso à informação. E essa questão de utilização de um canal eletrônico foi um avanço enorme, porque se você for olhar na América Latina, onde é avançada a lei de acesso à informação, só 2 países tinham um sistema de pedido de acesso à informação, que era México e o Brasil com o ESIC. O México, o país mais avançado em lei de acesso à informação no mundo, é um país que tem as suas dificuldades, assim como o Brasil, por ser uma federação, por ter estados que têm autonomia, por ter municípios autônomos, por ter poderes independentes, isso gera também conflito, mas eles alteraram, inclusive, a Constituição, trazendo o Instituto Federal de Acesso à Informação, que era o IFAI, transformando
INAI, Instituto Nacional de Acesso à Informação, quebrando um pouco o pacto federativo, podendo que esse instituto pudesse ser o guardião, o órgão que assegurasse o acesso à informação naquele país. E eu falo disso porque talvez esse tenha sido o grande problema da lei no país, e como que o cidadão não sentiu, a um primeiro momento, a mudança na lei. O cidadão mora no município, e a implementação da lei nos municípios, ou a implementação da lei em todos os municípios brasileiros, nos 5.500 municípios brasileiros, em todos os entes federados, nos estados, em todos os poderes, ocorreram em tempos diferentes, ocorreram em tempos distintos, ocorreram de acordo com a vontade e também com a possibilidade de cada ente. Então, você tinha, muitas vezes, um município muito avançado, e eu vou dar um exemplo que não é pela questão geográfica, mas Cacaulândia, em Rondônia, uma cidadezinha pequena, ela implementou a lei e ela tirava nota 10 em todas as avaliações da aplicação da Lei de Acesso à Informação, e o estado do Rio de Janeiro implementou um sistema de lei em que o cidadão tinha que fazer um protocolo presencial, poucas coisas eram informadas até pouco tempo atrás. Acho que a lei teve essas dificuldades, anos e anos lutando para a nacionalização da lei, para a aplicação em todos os poderes, para a cultura da transparência ser impregnada mesmo em todos os órgãos públicos, e ela veio avançando com o tempo, e avançou mais quando órgãos se deram a mão e começaram a auxiliar. A junção de CGU, Tribunais de Contas, Ministério Público, em incentivar, em trazer, em obrigar, em dar treinamento, em trazer rankings, em cobrar providências, foram fundamentais para que hoje a gente possa saber que todos os estados têm a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, em todos os estados há uma cultura de transparência e na maioria, ou na grande maioria dos municípios, tem essa aplicação da lei. Ou seja, teve um período em que órgãos de controle se uniram e falaram o seguinte: olha, a gente tem que fazer valer essa lei. Essa lei pega, essa lei é fundamental. Essa lei tem a sua aplicação necessária ao cidadão. E uma das questões interessantes, que se eu falei que faltou divulgação no começo, uma das questões interessantes é que hoje você não lê nenhuma matéria ou nenhuma reportagem em jornais que foram buscadas em Lei de Acesso à Informação, que ela não começa, que ela não se inicia falando essa informação foi conseguida por meio de um pedido de acesso à informação da Lei de Acesso à Informação. Isso divulga, isso massifica, isso traz para a gente a efetividade da lei. E isso traz uma corrida boa pela cidadania. Muito bom. Realmente, a lei mais do que só uma mudança jurídica, ela vem para causar uma mudança cultural, tanto para o cidadão como para o gestor, né? Acho que realmente essa é uma excelente observação. E agora, falando num ponto negativo, que eu disse que a gente ia voltar, eu acho que o senhor mencionou aí também, por exemplo, alguns entes que exigem um protocolo presencial, que realmente é totalmente contra o espírito da lei, né? Você está burocratizando, exigindo mais tempo, mais dinheiro, recurso, porque tempo, né? E recurso, cara, tem que gastar se deslocando. Realmente é uma dificuldade extrema, e a gente vê alguns outros, né, como justamente órgãos que eventualmente peçam um cadastro, né, você tem que botar todos os seus dados lá para ter e ainda justificar, você se cadastra, coloca todas as suas informações e depois diz, eu quero essa informação para quê? Ou seja, você tem que dizer. Isso daí é quase como, na realidade, o órgão está exigindo transparência do cidadão total, todas as informações e ainda a finalidade, ou seja, inverteu aí quem tem que motivar seus atos, ter a finalidade conforme a lei, etc., diretamente é o Estado, né? O cidadão ele tem que ter acesso à informação simplesmente porque é ele que financia toda essa questão, né? Então, eu acho que é um pouco, em alguns entes, está sendo um pouco invertido, ou também
tem um outro problema que eu vi, assim, como algumas pessoas que tipo, ONGs costumam comentar, é que tem, por exemplo, às vezes você tem ente que você faz o pedido, ele não é respondido e acabou. Ou seja, meio que caiu no limbo, assim, né? É ignorado. Então, eu queria saber do senhor, assim, quais são, então, as melhores práticas e até, se o senhor puder citar, tanto as práticas do governo federal, mas eventualmente outros entes, assim, como que apesar de todos esses problemas, quais são as melhores práticas para você garantir, ou seja, do ponto de vista até do gestor, garantir a correta e boa aplicação da lei conforme o seu espírito, né? Não só o que tiver expressamente escrito ali, mas às vezes a pessoa absorver o espírito da transparência na administração pública. Isso. A gente tem, na verdade, assim, a gente tem uma amarra da lei, porque ela fala que os pedidos devem ser feitos por pessoas identificadas. E daí, nesse identificado, o que acontece? Muitos órgãos chegaram à identificação máxima, né? Um cadastro muito completo. A minha leitura de identificado ou identificável a pessoa é para dizer que é um ser humano, é para você retirá-lo de um pedido de robô, em que alguém vai disparando pedidos e inviabiliza, na verdade, o Poder Executivo, o órgão público de responder à lei ou suas atividades. Então, assim, o identificado, para mim, eu acho que no espírito da lei, é para saber que foi feito por uma pessoa física ou jurídica, mas que não necessariamente você precisa trazer um cadastro mais completo. Nesse aspecto, inclusive, a gente tem que, como você falou, de o que vai ser utilizado ou de o que você vai fazer com esse pedido, a lei veda expressamente. Isso é um ato que afronta diretamente a lei de acesso à informação. Isso é um ato que tem que ser apurado. Se um gestor faz isso pela sua corregedoria, por prática de improbidade, porque ela fere o espírito e fere o texto legal da lei. Tem alguns órgãos que foram de forma mais sutil, trazendo um termo de responsabilidade que ele estava recebendo aquela informação e não utilizaria aquilo e colocava alguns senões para a utilização. A utilização, depois que ele recebeu, é dele, ele faz o uso de como ele quiser. Se ele mal fizer o uso, cabe a responsabilização pelo mal feito do uso daquela informação que ele obteve legalmente, né? Se ele vai pegar aquilo para difamar, para poder trazer uma charge, alguma coisa assim, quem utiliza da informação que tem que ser responsabilizado. E esse é um perigo, porque hoje muitos usuários, muitos gestores públicos estão com vias da LGPD, utilizando a LGPD como fundamento para não entrega. Ou seja, o espírito das duas leis, acesso à informação e LGPD, é para garantir o quê? O acesso à informação pública, o acesso à informação que pode ser prestado, o acesso à informação que tem que ter como regra a sua transparência. Uma boa prática que a gente verificou, Maurício, com o passar do tempo, é a questão do que a gente fala de um outro tipo de transparência, não só mais a passiva e não só a ativa, como aquela da Lei Complementar 101, mas a transparência proativa. É verificar aqueles casos que mais geram curiosidade no cidadão e colocar aquilo em transparência ativa, possibilitando que o cidadão consulte, possibilitando que o cidadão pesquise, possibilitando que o cidadão que reutilize aquela informação. Então, uma das questões que eu conto aqui de duas boas práticas que ocorreram no Poder Executivo Federal, um era dos aviões da FAB, aonde que estavam sendo utilizados os aviões da FAB. A partir do momento que a gente começou a colocar em transparência D+1, ou seja, no dia seguinte à utilização do avião, quem pediu, como pediu, quantos passageiros, destino e a justificativa, você verifica que abusos diminuíram, porque ninguém quer ser objeto de escândalo, ninguém mais quer ser objeto de capa de uma manchete jornalística, ninguém mais quer ser descoberto mal fazendo o recurso público. Isso trouxe também uma questão de curiosidade, a possibilidade de você conhecer da informação.
Um outro caso interessante era a questão dos OVNIs. OVNI foi, durante um bom tempo, acho que os 6 primeiros meses da LAI, o maior caso de pedido de acesso à informação, registros das forças aéreas, da Força Aérea, sobre OVNI, sobre o que aconteceu. Era uma sociedade civil bem organizada, conheceu da LAI, e o primeiro pedido teve repercussão, e assim foi, divulgando. E toda essa documentação, como era discricionária, era tratada como secreta, sigilosa. A partir do momento que ocorreram esses pedidos de acesso à informação, a Força Aérea começou a verificar a temporariedade, a questão de registro, e começou a colocar no arquivo público, ou seja, possibilitando qualquer cidadão a conhecer os registros de OVNI no país. Você verifica que é uma questão tão latente que hoje está sendo discutido essa questão de registros nos Estados Unidos, em que registros da NASA serão colocados em acesso ao público para saber se for detectado ou não foi. Isso é matéria jornalística de tempos em tempos, isso é uma matéria de interesse da humanidade, saber se há registros, há indícios de vida em outro planeta. É uma questão que gera curiosidade e, por isso, precisa estar em transparência ativa, precisa mudar essa cultura. O sigilo só gera mais curiosidade. Depois que você mostra, você deixa translúcido, você demonstra aquilo que não tem nada a esconder, fica melhor para você tratar, e especialistas vão tratar do tema. Vai ter uma outra visão sobre o tema, a gente vai conseguir debater o tema. E essa talvez seja a próxima etapa da Lei de Acesso à Informação, que é a questão dos dados abertos. A possibilidade de dar informação, mas não mais em PDF, em documento não reutilizável, mas sim em uma plataforma para você utilizar aquela informação, estudar, implementar, você fazer cruzamento de dados. Uma das questões agora na corregedoria que sempre chamou a atenção é o seguinte: há um discurso reiterado de que servidores públicos concursados praticam menos irregularidade que aquele que só tem um cargo em comissão. Foi feito um estudo, foi feito um cruzamento, hoje a gente consegue fazer esse cruzamento para saber se isso é verdade ou não. E eu posso assegurar que em determinados assuntos é verdade, em determinados assuntos não é a realidade. Servidores melhor remunerados praticam menos corrupção do que servidores mais remunerados. Daí a gente tem que fazer um estudo, tem que verificar qual tipo de exposição, qual tipo de trabalho. Eu quero fazer esse cruzamento, e para fazer hoje esse cruzamento, se eu não tenho dados abertos, eu tenho que fazer um trabalho muito grande, um trabalho hercúleo, de poder baixar documento, cruzar outras informações. Ou seja, se o Estado dá essa informação, pesquisadores, sociedade civil conseguem fazer esse cruzamento e influenciar diretamente políticas públicas. Nos Estados Unidos é interessante que o modelo que eles adotam, um modelo mais financeiro, não é 100% aplicável ao país, mesmo porque eles podem cobrar de um pedido de acesso à informação. Então, se ele não tem aquela informação, ao invés de simplesmente negar, ele fala o seguinte: eu não tenho, mas posso produzir a um custo de X. E muitos cidadãos vão lá e pagam. Ou então, por exemplo, o FBI ele é autorizado a mentir. Se você perguntar, eu tenho alguma investigação em meu nome, pode ter uma mentira que não acarreta aquilo em prejuízo. Fala, não tem. E aquilo vigora, ou seja, há exceções. Cada país foi criando umas exceções. O Chile, que é avançado na questão de acesso à informação, ele retirou de possível acesso à informação as informações relacionadas às estatais, porque entende que é uma questão estratégica do país. A gente sabe que o Chile tem uma economia muito forte na questão de extração de cobre e energia feita por estatais, e você não tem essa informação de quanto custa, de como é feito, e no Brasil entendeu-se de forma diferente. Em muitos países, a área de inteligência ou relatórios de inteligência não são acessíveis, ou questões de defesa. No nosso país, tudo foi empregado. Ou seja, a gente tem um leque enorme de informações a serem buscadas e serem trabalhadas, estudadas, melhoradas e influenciadas com uma outra visão a política pública, a confecção de uma política pública. Então, a gente tem que aproveitar que a nossa lei talvez seja
a mais expansiva possível para conseguir essa informação, estudar e melhorar. Nossa, ótimos casos citados. Muito, muito bons os casos. Eu estava pensando se o cara que perguntou para o FBI, né? Tem investigação em meu nome? Aí o FBI olha, não tem. Aí ele fala, não tem, mas agora vai ter. Por que você está perguntando? Acho que deve ter algum motivo, né? Então, você sabe que a CGU, o primeiro caso que ela recebeu foi de um servidor que perguntou se tinha alguma investigação em nome dele. A gente falou, mas por que ele está tão interessado assim em saber se tinha uma investigação? E vem essa curiosidade, né? Ah, com certeza, com certeza. E aí dá vontade de investigar para saber, né? Então não tem. Aí depois você responde, aí você abre a investigação e aí você também não mentiu. Só para tranquilizar todos os ouvintes, podem fazer que a gente não faz esse tipo de trabalho. Bem, então é verdade, assim, eu acho que a gente, voltando um pouco da questão do gasto público, é um pouco a nossa questão também que a gente debate muito aqui no tribunal, a lei também ajuda a colocar luz sobre eles, né? O mais óbvio que a gente já comentou aqui foi a questão dos gastos de pessoal, era uma coisa que todo mundo na época falou muito, então quer saber quanto que está gastando com salários, mas no fundo os salários nem são os maiores gastos, né, da administração. Tem muitos outros gastos aí, tem previdência, tem juros, e tem também outros gastos com investimentos, etc. Ou compras, né, vira e mexe aí também sai uma matéria de alguma compra aí questionável, alguma compra eventualmente considerada luxuosa por algum órgão por aí. E então, assim, a lei ajuda, né, a colocar isso. E aí eu queria que o senhor também, então, desenvolvesse um pouco a questão sobre o controle social. Como que o senhor vê, então, esse estímulo da lei ao controle social? Bom, assim, a lei, ela vai mudando a cultura muitas vezes sem o cidadão perceber. Não é do seu tempo, Maurício, mas assim, da minha juventude, a minha adolescência, eu sempre ouvi falar sobre servidor fantasma, aquele servidor que recebia e não ia trabalhar. Hoje em dia você tem a relação de servidores, a relação de terceirizados, todo mundo que recebe, os contratos que são firmados, não sai um centavo, ou não deveria sair um centavo da administração pública, sem um registro para quem foi pago. Mesmo que aquela informação seja classificada, que não coloque em risco a segurança da sociedade e do Estado, pode os órgãos de controle irem lá nas informações e olharem. Ou seja, se ela classificou a informação, ele tem a informação, ele tem o registro, ele tem possibilidade de ser mapeado. Ou seja, do dia a dia vai mudando essa realidade. Uma questão interessante nessa questão de controle social, eu fui convidado pela OEA para poder participar de um seminário no Congresso argentino, quando eles estavam implantando a Lei de Acesso à Informação. E vinha uma discussão enorme sobre a Argentina, porque a Argentina foi o último país da América do Sul a implementar a Lei de Acesso à Informação no nosso hemisfério. E daí a Argentina tinha uma discussão enorme se ia adotar um modelo ou outro, se ia mudar o modelo paraguaio, ou brasileiro, ou mexicano, ou se nenhum. Era uma questão mais de direito à informação, à liberdade de expressão jornalística. E uma das questões foi no auge da questão da Lava Jato, falaram o seguinte: escuta, como é que fala que a transparência pode ser um instrumento para combater a corrupção, se a lei é de 2011 e agora em 2014 tem uma operação desse tamanho como a Lava Jato? O que eu falei, e já imaginava que essa pergunta vinha, era o seguinte: na verdade, a operação só é desse tamanho graças à Lei de Acesso à Informação. Porque hoje você consegue verificar agenda de autoridade, você consegue verificar pagamento de recursos, data de pagamento, reuniões, você consegue cruzar informações. E cruzando informações, você evita o descaminho, você evita o mal feito na administração pública. Você, com isso, consegue, se ocorreu, fiscalizar, punir, sancionar
muito mais fácil do que era antigamente. Hoje, na verdade, o que vale é a transparência. E a transparência não aquela de rede social, no Instagram que você publica aquilo que você quer mostrar, que essa era a realidade anterior. Hoje é aquela realidade nua e crua, é o quanto gastou, o quanto foi pago, que dia que foi pago, quem atestou, quem que era a autoridade, quem são os sócios, quem foi responsável por assinar o contrato. Você consegue fazer o controle social efetivo. Agora, como que a gente vai implementar essa cultura do controle social? Nosso cidadão hoje, o cidadão comum, o cidadão do dia a dia, ele está buscando, na verdade, o seu alimento do dia. Ele está buscando um emprego, ele está buscando necessidades básicas. Exigir dele o controle social e falar, não, vamos estudar. Eu sei que há inúmeros cursos, inclusive de organizações como a Abrage, de como fazer o pedido, de como fazer recurso de acesso à informação, entre outros. É muito duro o cidadão ter que parar para poder fazer uma fiscalização de recursos públicos. Como que a gente vai implementando? No seu dia a dia, sem ele perceber, sem ele saber que aquilo é devido à lei de acesso à informação. Um dos exemplos, o cardápio da merenda escolar. Publicar o que vai ter de lanche, o que vai ser da refeição, o que vai ter na merenda escolar. E deixar com que a criança verifique se aquilo realmente estava ou não. A gente fez um projeto piloto, quando eu estava na Ouvidoria Geral da União, em Belém, com a Universidade Federal de Belém, de uma pesquisadora, com auxílio do pessoal da USP, do Colab, com um auditor nosso, o Marcelo, da CGU do Pará, em que trouxe um aplicativo falando para as crianças tirarem foto e avaliarem a questão da merenda. Então, ali você tinha transparência no seu maior utilização de controle social para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos de idade, em que ela apontava se tinha ou não a merenda e se aquilo que estava no cardápio batia com aquilo que estava sendo visto. Ou seja, ela vai crescendo com a utilização do controle social dessa forma. E qual foi a ideia? Todos os diretores de escola, a gente falou, a gente não quer aqui punir, prender ninguém. A gente quer melhorar a qualidade da merenda. E toda vez que a gente detectava uma irregularidade, a ausência de merenda ou a merenda muito abaixo do esperado, em que 14 escolas foram pilotos, infelizmente 12 chegaram a essa conclusão e uma nem teve merenda no tempo todo, o que a gente trouxe? Um pacto de melhoria, um pacto de um termo, como se fosse o termo de ajuste de conduta, o termo de ajuste de gestão, possibilitando que aquela escola melhorasse aquela forma de fazer. Você estava em Belém do Pará e não tinha proteína, não tinha peixe, não tinha carne na merenda, era biscoito de água e sal, era um suco que era dado. E a gente detectou que muitas questões eram de falta de treinamento da cozinheira, era que a cozinheira acumulava com outras funções como servente na escola, então ela tinha que ficar limpando a escola e na hora que batia o sinal ela tinha que ofertar um lanche, e aquilo trouxe uma melhoria no ano seguinte. E muitas crianças vinham felizes na data final do relatório, falar, tio, muito bom, melhorou, eu estou feliz, agora tem açaí, tem peixe, e mostrava a foto, você via a mudança da realidade. Então, a implementação de um controle social efetivo, ela tem que começar a aparecer para o cidadão sem ele perceber, sem ser uma coisa massacrante, e sim como um instrumento de melhoria na sua qualidade de vida. Então, é ele talvez ser usuário do SUS, e o SUS ligar para ele perguntando, escuta, olha, você foi internado em tal lugar, como é que foi teu tratamento, o que te aplicaram, você sabe como é que foi, quantos dias, você consegue, na verdade, fazer o controle social da transparência com as informações. Deixar aquilo ser mais leve para o cidadão. E deixar esse controle social de controle de contas, quanto foi gasto, para aqueles mais interessados, as organizações sociais organizadas que fazem um papel importante de fiscalizar gastos públicos, em apoio com os órgãos de controle, tribunais de contas, controladorias, Ministério Público, de serem instrumentos que se unem e que auxiliam nessa fiscalização. Perfeito. Realmente é muito bom ver como a transparência causa um impacto real na vida das pessoas, né? Então, esse caso aí é sensacional. Merenda das crianças, né? E
ou é um caso que para muitas crianças é a principal refeição do dia, é o tempo que ela está na escola, né? Então, realmente, se for só biscoito com suco, imagina como essa criança vai se desenvolver, né? Porque tem aí questões fisiológicas, né? Proteína é essencial para o desenvolvimento físico, mental, realmente muito importante esse caso, muito, muito bom, doutor Gilberto. E um último ponto que eu queria abordar com o senhor, então, para a gente finalizar, é a questão dos principais usuários da LAI. A gente já comentou aqui que tem ONGs, tem jornalistas, cidadãos, servidores públicos, e eu queria que o senhor comentasse um pouco mais como que se dá, ao menos aí em âmbito federal, esses pedidos de acesso à informação. Quais são os grupos assim que pedem mais? São grupos organizados, assim como ONGs, ou é descentralizado? Servidores, ou são sindicatos? Ou como que se dá? Isso. O maior usuário da LAI são servidores públicos. São servidores públicos que questionam, perguntam, exercem os seus direitos. É para saber como que foi o processo de promoção de A, como que foi o processo de remoção de B, como que está o seu processo paralisado. E isso aí chegou a um ponto de, há 3 anos atrás, a última vez que eu fiz essa pesquisa com números, de 20% dos usuários da LAI serem servidores públicos. E eu achei um número muito exagerado, muito grande dos usuários. A gente já estava com mais de 110 mil pedidos e 20% era 22 mil pedidos sendo feitos por servidores públicos. E eu fui fazer uma comparação com outros países da América. E esse percentual se mantém igual em todos os países. O que acontece? A LAI, como é uma forma de democratização, uma forma de acesso a todos, foi uma forma também de quebrar a hierarquia, de quebrar entraves. É a possibilidade do servidor falar com a autoridade máxima do órgão para que ele tenha atenção a um processo, a um pedido dele. É a possibilidade de que injustiças, de que benefícios, de que malefícios não sejam feitos para A, B ou C, para que não seja feita uma administração pública pessoal e sim impessoal. Eu lembro que quando eu entrei na administração pública, primeiro em São Paulo como oficial de promotoria, depois como procurador federal em 98, eu fazia um pedido para o RH e se eu obtivesse uma resposta daqui 1 ano, 2 anos, eu ia falar, nossa, como eu sou uma pessoa sortuda, porque era uma caixa ali de Pandora, você não sabia quando e nem o que sairia daquela caixa. Era uma caixa surpresa, uma caixa preta. Hoje, com a lei de acesso à informação, você consegue verificar se o seu processo está parado, por que não teve decisão, ou qual foi a decisão, como foram os pareceres, e você vai acompanhando. Então, uma forma de democratização, inclusive do próprio órgão, de quebra de hierarquia, de quebra de paradigmas, porque antes o servidor tinha que falar com o protocolo, falar com o chefe, com o coordenador, com o gerente, superintendente, e talvez conseguisse com a autoridade máxima. Hoje, com 2 petições, ele chega na autoridade máxima do órgão, que vai ter acesso àquele processo. Então, esse é o grande grupo de pessoas que solicitam via acesso à informação. Depois disso, a gente tem jornalistas, organizações civis e, por fim, o cidadão comum. Muito bom. Realmente, depois que a gente entra no setor público, a gente começa a ver as coisas, assim, eu acho que até, de certa forma, facilita você saber onde pedir. Já é um começo. Às vezes eu quero uma informação, antigamente eu tinha que descobrir onde que eu peço. Hoje em dia, estando dentro do setor público, você já sabe mais ou menos para onde direcionar, o órgão que vai ter essa informação. Acho que tem essa questão também, além, obviamente, dessas questões internas, de saber os processos internos de cada órgão, como o órgão está trabalhando com essas questões de promoção, progressão. É importante. Até hoje saiu uma questão de promoção, progressão aqui do próprio tribunal, ou seja, saiu no diário, né? Então, assim, as coisas estão andando e os servidores sempre comentam, sempre conversam, então realmente é um tema do dia a dia do pessoal. Mas, doutor Gilberto, queria te agradecer muito pelo papo,
foi realmente muito enriquecedor, como eu imaginava, as minhas expectativas eram altas e foram extremamente atendidas. Quero agradecer muito por essa conversa e eu tenho certeza que o público gostou muito também. Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer poder participar e conheça um pouco mais da Lei de Acesso à Informação da sua localidade, do Estado, da União. Cobrem, pesquisem, pode melhorar o seu dia a dia.